Olá pessoas, meu nome é Luciano do Vigo, vamos para mais uma questão de matemática do Enem que diz o seguinte, tá? Ele pega e faz um texto aqui inicialmente para falar sobre a questão da importância de não carregar excesso de carga em caminhões e tal. Então é um texto só, é um texto mais informativo. Aonde é que começa a questão da matemática pra gente? Começa a partir desse segundo parágrafo, que ele diz o seguinte: ciente dessa responsabilidade, né, que ele comenta anteriormente, no parágrafo anterior, e com base na experiência adquirida com pesagens, um caminhoneiro sabe que seu caminhão pode carregar no máximo 1.500 telhas, então 1.500 telhas ou 1.200 tijolos, certo? Isso aqui já, inclusive, já nos dá uma relação, ou seja, ele pode carregar 1.500 telhas ou 1.200 tijolos. Aqui tem uma relação entre as telhas e os tijolos, que isso vai nos ajudar para o decorrer do problema. Porque diz assim, considerando esse caminhão carregado com 900 telhas, então ele já está afirmando que existem 900 telhas nesse caminhão, quantos tijolos no máximo podem ser acrescentados à carga de modo a não ultrapassar a carga máxima do caminhão? Então é o seguinte, a questão toda é que se fosse colocado somente telhas lá dentro, a gente teria o quê? Como a gente pode ter no máximo 1.500 telhas, então eu poderia colocar mais 600 telhas, certo? Só que ele não quer colocar telhas dentro desse caminhão, ele quer colocar tijolos. A questão é que a gente teria que ver o seguinte, bom, quantos tijolos, ou seja, eu vou chamar isso aqui de X, então, quantos tijolos a gente poderia colocar no caminhão, sendo que, colocar nesse caminhão, e esses tijolos, ou seja, essas 600 telhas que a gente tem, quantos tijolos representariam para colocar dentro desse caminhão? Ou seja, o peso dessas 600 telhas representaria qual peso em tijolos? Ou isso aí daria uma relação numérica entre eles. O que vai acontecer? A gente tem aqui que 1.500 telhas representam o quê? 1.200 tijolos. O que a gente vai ver? 600 telhas, que seria o quanto de telha eu conseguiria colocar a mais nesse caminhão, quantos tijolos isso vai representar? E aí o que eu tenho aqui? Uma regrinha de 3. Então, nessa regrinha de 3 eu tenho, como eu já falei, então 1.500 tijolos corresponde a, 1.500 telhas corresponde a 1.200 tijolos, que é a relação que ele dá. Então, quantos tijolos vão representar essas 600 telhas, que seria o quanto eu conseguiria colocar a mais em telhas dentro desse caminhão? Mas o que eu quero saber é o que isso representa em tijolos para fazer essa carga mista. Então, aqui eu vou fazer uma multiplicação em cruz, né? Clássica de regra de 3, 1.500x igual a 1.200 vezes 600. Eu vou passar agora, então, esse 1.500 lá para o outro lado, certo? E aí como é que fica? Então aqui 600, esses zeros com esses zeros eu já consigo cortar, aqui eu vou simplificando. Se eu pegar, por exemplo, agora dividir por 3 esse cara, isso aqui eu vou pegar o 6 e o 15, dividindo o 15 por 3, isso fica 5 e isso aqui vai ficar 2. O que eu vou fazer agora? Bom, vai ficar 1.200 vezes 2, isso aqui vai dar 2.400, então só fui simplificando aqui, e isso aqui dividido por 5, certo? Que isso aqui, o 2.400 por 5, vai dar 480 tijolos. Ou seja, quer dizer que 600 telhas correspondem ao mesmo peso de 480 tijolos dentro dessa relação que o problema nos deu. E isso aí, então, vai representar pra gente, então, a letra D.